O governo federal adiou hoje o concurso público nacional unificado, conhecido como o Enem dos concursos. A prova estava prevista para ocorrer no próximo domingo, mas a data foi alterada por causa das enchentes no Rio Grande do Sul. Ao todo, o exame conta com mais de 2 milhões de inscritos. Para falar sobre esse assunto e sobre outros, eu recebo Esther Dweck, ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. A diretora do UOL, da redação do UOL em Brasília, Carla Araújo, participa. Ministra, antes de mais nada, boa tarde, obrigado por estar aqui no UOL News. Eu sei que é um dia super complicado, várias decisões estão sendo tomadas, né? Então a gente já agradece de antemão a sua presença. Obrigada, Sakamoto. É um prazer estar aqui com você e com a Carla, podendo falar aí com o público de vocês. Ministra, para começar, até porque acabou de ser anunciado, né, numa coletiva que a senhora deu junto com o ministro Paulo Pimenta, o adiamento, eu queria que a senhora explicasse para o público do UOL o que foi esse adiamento, ele já temos uma nova data, as razões desse adiamento. Maravilha. Acho que é muito importante entender que a gente tinha um compromisso desde o início, quando a gente idealizou a ideia de um concurso público nacional unificado, de conseguir aumentar, democratizar, incluir mais gente no acesso ao serviço público brasileiro. Né? A ideia do CPNU sempre foi dar a cara do Brasil para os servidores públicos, né? Poder chegar a cada ponto. A gente teve inscrição de mais de 5.555 municípios, pessoas residentes em 5.555 municípios se inscreveram. E ele seria feito em 228 cidades de todo o Brasil. Será feito ainda, né? Não nesse domingo, mas será feito em breve, em 228 cidades, que são, em geral, você tem quase que mais de 95% dos candidatos estavam 100 quilômetros de raio, né, dessas cidades. E a ideia era justamente facilitar o acesso, conseguir que todo mundo fizesse. A gente até ontem estava muito engajado em conseguir realizar a prova no domingo, né? A gente sabe que os candidatos estão se preparando, as pessoas estão estudando, né? A gente também estava com todo o processo logístico em dia, tudo certo, tudo caminhando para que fosse realizado no domingo. Infelizmente, a gente teve esse evento climático de sem precedentes no Rio Grande do Sul. O governador tem insistido muito no ineditismo do que está acontecendo e o grau e a abrangência que isso está tomando, né? A gente hoje, ao longo da manhã, a gente foi recebendo relatos da piora no quadro, né? E a gente chegou à conclusão de que realmente era impossível realizar a prova no Rio Grande do Sul. Já desde a manhã, com Porto Alegre, apareceram as cenas aí de Porto Alegre sendo atingido fortemente, a gente viu a impossibilidade de realizar no Rio Grande do Sul. E aí, desde ontem, a gente também, final do dia, final da noite, na verdade, a gente procurou a Defensoria Pública da União, a Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, para discutir um possível acordo de como é que a gente poderia minimizar os impactos da população do Rio Grande do Sul, que já está sofrendo muito, mas também olhando para toda a população, né? A Defensoria Pública da União representa todos, né? Ela pode defender todos os brasileiros em todo o país. E a gente foi ao longo da manhã discutindo cenários, né? Junto com a Advocacia Geral da União, que foi muito importante nesse processo. E aí fomos discutindo cenários para avaliar qual seria a melhor decisão. E foi claro que para garantir a segurança de todas as pessoas que participariam, a segurança física das pessoas que estão em áreas atingidas, lembrando também que está chegando a Santa Catarina, as chuvas. Então, primeiro, obviamente, prioridade na segurança física das pessoas. A segunda, a segurança da prova, né? Uma segurança jurídica da prova, a certeza de que esse concurso terá todo o respaldo jurídico durante o seu processo. A decisão desse acordo foi um acordo coletivo construído, então, por nós, do Ministério da Gestão, pela Advocacia Geral da União, pela Defensoria Pública da União e pela Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, foi de que a melhor decisão possível nesse momento para todos os candidatos. Eu quero reforçar isso, não é só para o pessoal do Rio Grande do Sul, que está extremamente abalado, atingido nesse momento, que não teria nenhuma condição de realização de prova, mas para todos os candidatos que estão realizando, a melhor forma foi adiar para todo mundo. A gente não tem nova data, a gente pretende anunciar a data em breve, mas tem toda uma questão logística no próprio Rio Grande do Sul, de saber quando ele terá condições de realizar uma prova, mas do resto do país também, de como você... São mais de 65 mil salas onde aconteceria a realização de provas. Então, a gente precisa garantir que todo esteja disponível. São mais de 200 mil pessoas que participariam também na fiscalização, na segurança do processo. Então, é muita gente envolvida e a gente precisa, então, garantir essa logística, né? Não temos uma previsão se será muito curto, ou um prazo muito curto ou médio, mas a gente acha que será feita no melhor momento possível, que esse concurso possa ser realizado e a gente consiga garantir o nosso grande objetivo,
que é dar um acesso bastante democrático, inclusive às pessoas para tentar uma vaga no Serviço Público Federal. Ministra, boa tarde, obrigada por estar aqui com a gente. Eu sei que é difícil nesse momento, até porque a gente não sabe a situação do como vai ficar o Rio Grande do Sul, precisar uma data, né? Mas há toda uma expectativa, a senhora falou desse universo de pessoas que estavam preparadas para fazer a prova no domingo. Aí tem uma outra dúvida prática, porque alguns locais essas provas já tinham chegado, né? E aí tem um receio de vazamento, ou, né, risco de vazamento, digamos assim, que seria um crime, evidentemente. Mas assim, como é que fica? A senhora falou da questão logística, né? Essas provas, elas vão permanecer nesses locais que elas já estavam, nesse prazo que, por enquanto, ainda está indeterminado? Há alguma possibilidade de um adiamento de mais longo prazo e, de repente, rever essas provas que já estavam nos locais para serem realizadas no domingo? Como é que vocês estão vendo, essa questão logística, como a senhora colocou? Perfeito. Carla, acho que a nossa decisão, elas não vão ficar nos municípios. Tá? 65% das provas já tinham chegado ao município onde ocorreria a prova. Lá, nesses municípios, elas estão sob uma escolta importante, muito seguras, mas são escoltas que estão provisórias para o concurso. Então, não é a situação ideal elas ficarem nos municípios. A gente vai trazer de volta, a gente dá no deciso para as capitais, ou mesmo para São Paulo, onde elas ficam armazenadas, tanto nos estados quanto em São Paulo, em locais que são certificados pela BIM, com a maior segurança possível, com segurança permanente. E a nossa ideia, sim, por enquanto, é tentar usar essas mesmas provas na próxima data do concurso, que, obviamente, reduziria o tempo para a realização da prova. E a gente primou pela segurança do início ao fim do processo, acho que vocês acompanharam, a gente teve apoio de muitas instituições, né? A BIM, a Polícia Federal, desde o início, desde que a gente anunciou na questão cibernética, né, para garantir segurança. Depois fomos tomando várias decisões aí em parceria com a própria Polícia Federal, com a BIM, com a PRF, que fez toda a escolta dessas provas até a ponto e está fazendo a engenharia reversa, que a gente chama, né, a logística reversa, de trazer para um local seguro novamente. A gente teve apoio das secretarias dos estados, na Secretaria Nacional de Segurança Pública Federal, do Ministério da Justiça, né, além das duas diretorias da Polícia Federal e Rodoviária Federal, e nos estados, apoio também muito importante dos governos estaduais, com a Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro e Defesa Civil. Né? Então, era um processo de muita segurança, que, felizmente, até esse momento, a gente garantiu toda a lisura da prova, né? Estamos com controle de ponto eletrônico, tomamos uma decisão que foi uma decisão difícil, de impedir a saída da prova, né? As pessoas não vão poder sair com aquele caderno de prova que normalmente sai, porque a gente sabe que foi detectado como um ponto de fragilidade na segurança, então a gente fez uma série de questões para primar pela segurança, e vamos continuar fazendo isso. Agora, desculpa, só emendando já, porque o ministro Paulo Pimenta e a senhora na coletiva falaram que o custo dessa operação era mais ou menos 50 milhões. Essa logística reversa, a gente pode fazer essa conta também, que vai, por exemplo, dobrar o custo do Enem dos concursos ou não? Não vai dobrar o custo. A logística reversa já estava prevista, né? Porque, obviamente, a gente tem um processo de fazer as provas, depois as provas têm que voltar para o local onde elas serão corrigidas. Então, a estimativa da logística reversa já estava originalmente no custo do concurso, né? O que, obviamente, está dentro do valor que já estava previsto inicialmente. Eu queria só reforçar que o custo total do concurso foi inferior à arrecadação que a gente teve com as inscrições, né? Mesmo com mais 600 mil pessoas com isenção, como tivemos 2.144.000 candidatos, mesmo com uma taxa abaixo da média, né? Lembrando que foi R$ 60 para nível médio, R$ 90 para nível superior, a gente sabia que fazer um concurso unificado também tinha um ganho de escala que baixaria o custo, né? E a gente, de fato, conseguiu, com as inscrições, reduzir o custo, garantir o pagamento da primeira parte, né, do custo até agora. A gente teve alguma redução de custo por não aplicar a prova propriamente dita, né? Não é um elevado custo da aplicação, mas é também um custo que a gente reduziu. Agora, o valor de 50 milhões é uma estimativa ainda muito grosseira, é possível que fique em torno desse valor, o que seria menos da metade do valor total do concurso, mas depende muito da situação logística, como eu falei. Depende para onde a gente trouxer as provas, a volta, todo o processo de distribuição ela tem um custo, se a gente vai conseguir, de fato, que essa prova seja mantida na sua aplicação. Então, para a gente, acho que a gente em breve, como eu falei, provavelmente quando a gente lançar a data, que a gente já vai ter todo isso estimado, a gente vai poder precisar o custo desse adiamento. E, de novo, eu queria só reforçar que, para a gente, dentro do Orçamento Federal, a gente vai conseguir remanejar recursos, já estamos discutindo com os ministérios da Fazenda, planejamento para isso,
e que é um custo, pode até ser um número, uma cifra que pareça alta, mas diante da comoção, diante da situação que a gente está vivendo, é um custo que o governo tem que incorrer, sim, para poder garantir tanto a segurança completa dessa prova e garantir, nesse momento, todas as atenções voltadas aí à questão do Estado do Rio Grande do Sul e de outras regiões que possam ser afetadas ainda por essa calamidade que a gente está vivendo. Ministra, eu sei que o tempo é curto, né? Então a gente vai. Eu tenho mais uma colocação com a senhora, porque é o seguinte: um dos pontos, né, no momento que começou-se aquela discussão, vai adiar, não vai adiar, o pessoal na expectativa até o anúncio de vocês, né? Muita gente perguntou: poxa, mas por que não adia só o Rio Grande do Sul e realiza o restante do Brasil e depois realiza o Rio Grande do Sul? E aí eu queria que a senhora explicasse para o pessoal que está acompanhando, né, o nosso programa, por que não adiou só o Rio Grande do Sul e fez o do Brasil? Qual que é o motivo que levou a isso? Olha, Sakamoto, essa pergunta é super importante. Eu queria reforçar, porque quando a gente anunciou o adiamento, eu disse que isso era uma segurança para todos os candidatos que estavam prestando a prova. O que a nossa avaliação, e foi uma avaliação aí a várias mãos, né, como eu disse, envolvendo a Advocacia Geral da União, a Defensoria Pública da União, que preza pela defesa de todos os cidadãos brasileiros, né, e também do Ministério da Gestão, da própria Fundação Sesc Gran Rio, da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, que obviamente estava muito preocupado com o que estava acontecendo naquele momento na região. A gente chegou para a segurança jurídica do concurso, essa era o melhor. Eu queria reforçar isso muito claramente para os nossos candidatos, que eles estão, obviamente, quem estava preparado e estava em uma região que não teve esse problema, obviamente está se sentindo um pouco frustrado por não poder realizar a prova no domingo. Mas eu diria para ele, para ter a certeza que quem passar vai poder, né, que a gente vai ter tudo, o concurso vai começar e vai terminar, e a gente vai ter a seleção aí dos excelentes servidores para o governo federal, essa foi, sem dúvida nenhuma, a melhor decisão. Ministra, eu sei que é difícil e a gente é meio insistente nessa questão da data, justamente quando a senhora coloca dessa frustração na parte de vários candidatos aí. E aí tem também, né, a senhora colocou no começo da sua observação, essa questão de que é a ideia de trazer mais servidores, né, enfim, ajudar o funcionamento aí, porque os próprios ministérios reclamam de que está faltando gente mesmo. Então, assim, eu sei que é difícil, diante de tudo isso, falar de data, mas quando a senhora fala em breve, a gente pode considerar que o governo vai trabalhar para resolver isso no mês de maio, por exemplo? A gente consegue imaginar um cenário assim, no mínimo, assim, olha, a gente vai conseguir desenhar uma data na próxima semana ou nos próximos 15 dias, tentar refazer a prova em maio, em junho ou até o primeiro semestre? Algum norte para essas pessoas terem aí nas suas Tá. Não, expectativas? eu vou pedir desculpa porque realmente o que eu posso dizer é que a gente em breve, acho que em 2 semanas a gente já vai ter uma nova data. Mas se ela vai ser em maio, junho, julho, realmente não posso dizer agora nesse momento, porque realmente depende muito das condições, né? Eu só queria reforçar qual é a dificuldade que a gente tem. Primeiro, o próprio Rio Grande do Sul, que obviamente a gente precisa saber quando os locais das provas estarão disponíveis para fazer, que a gente esteja retomado uma normalidade, né? Enfim, que as pessoas estejam saindo dessa tragédia, que é uma coisa muito, muito triste, mas não é só a questão do Rio Grande do Sul. Isso, claro que é um ponto importantíssimo de atenção, mas é também o restante do país. Eu preciso garantir os locais de prova, eu preciso garantir que as pessoas que iam fazer a fiscalização estarão disponíveis. Então, a gente precisa aí de umas 2 semanas para fazer todo esse processo de garantia da logística e poder estabelecer uma nova data. Mas eu queria reforçar, né, eu tenho falado com os ministros que tinham vagas, né, tem vagas no concurso, que estão ansiosos aí pelos novos servidores, que realmente em agosto provavelmente não será mais a data de entrada, a gente já estava com tudo pronto, com os cursos de formação prontos, né, queria até falar que a gente vai fazer curso de formação para todos os servidores que entrarem, a gente está trabalhando nisso para ser realmente uma recepção dos novos servidores que estão sendo aguardados ansiosamente em todo o governo federal, porque tem muitas carreiras transversais, então provavelmente todos os ministérios vão receber novos servidores, né, mas que a gente acha que tomar essa decisão agora foi totalmente acertada e que em 2 semanas a gente vai ter uma nova data, todo mundo vai poder se reprogramar, né, vamos tentar antecipar ao máximo a divulgação da nova data para os candidatos, para eles poderem se reprogramar, mas eu realmente não posso te dizer se a gente vai conseguir fazer em maio, provavelmente não, né, mas eu não diria 100%, mas em maio provavelmente não. Mas eu acho que a gente precisaria aí de um tempinho para poder garantir essa logística e garantir de novo a maior segurança possível na realização das provas.
Esther Dweck, ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, a gente gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no All News da Tarde. Obrigado pelas informações que prestou ao pessoal. Tem muita gente, como a gente comentou, procurando informação a respeito do adiamento do Enem dos concursos, né? E essas informações dadas agora foram bastante úteis para o pessoal que está prestando, o pessoal que está buscando informação e principalmente o pessoal do Rio Grande do Sul que estava preocupado. Obrigado, ministra. Boa tarde. Obrigada, Sakamoto. Obrigada, Carla. Foi um prazer Obrigada. conversar com vocês, esclarecer a todos aí. A gente está aqui à disposição para esclarecer novas dúvidas também. Muito obrigado.